Fala pessoal, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo bem. A gente vai continuar aqui a nossa jornada de engenharia de dados, né? Desculpa pela ausência dos vídeos, é porque eu estou tentando fazer esses aqui em alguns horários específicos, aproveitando ali que as férias ainda estão rolando e tal. E vamos, acho que vai dar certo. Vai dar um gásinho aqui. Beleza? Eu consegui adiantar muita coisa, então no último vídeo a gente já começou a subir ali algumas aplicações, né? E aí hoje a gente vai... Eu vou até dar uma pausa para ver como é que tá o último vídeo, para ver se é isso mesmo que eu tô falando, se eu tô falando errado, tá? Mas a ideia para agora é a gente fazer o seguinte, a gente, depois de subir as aplicações no Docker, vamos linkar as aplicações junto com o banco de dados lá e já começar a trabalhar algumas coisas ali e fazer algumas extrações. Então a gente está ali na primeira parte do ETL, tá certo? Lembrando que se você chegou até aqui e não deixou o seu like, deixe o seu like, se inscreva no canal e faz aquelas coisinhas todas aí. O canal tá aí, Nerd Noia, então tem um Instagram também. Lá no Instagram não tá com o mesmo nome, Nerd Noia, tá com o nome Nerd Noia Cash, a gente não conseguiu mudar, mas vai dar bom. Beleza? Vamos pra cima, vamos embora. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é abrir ali o nosso terminal. Como sempre, a gente vai abrir ali o nosso terminalzinho. Eu já estou aqui com o meu terminalzinho aberto, beleza? Vocês abram o terminal de vocês aí agora também. Lembrando que você pode também, aí, enfim, fica ao seu critério, você pode usar o Docker Desktop, tá certo? Pronto, eu já olhei aqui o nosso último vídeo. Tá, vi que a gente subiu algumas coisas, a gente vai ter novas mudanças. Que assim, a gente vai fazendo e vai aprendendo muita coisa também, né? Beleza? Então, vamos abrir a nossa fila aqui, a nossa colinha. Tem muita coisa pra gente fazer, tá? Então, a ideia para agora é a gente ir abrir o nosso VS Code, né? A ideia para agora é a gente alterar algumas coisas aqui, né? Então, os serviços eles estão desligados, tá certo? E a gente vai, até coloquei aqui, alteração para o OPT, estava errado. Então, a gente deve alterar isso aqui já, tá bom? A gente vai mudar algumas coisinhas aqui, porque como eu falei para vocês, né? Com o passar do tempo, a gente vai criando ali algumas coisas, vai subindo, vai fazendo alguns testes e tal. Beleza? Então vamos lá. Aqui o nosso arquivozinho Airflow, Postgres, Airflow, blá blá blá. Tá tudo certinho. Tô olhando aqui para minha fila porque eu fiz algumas coisas e também faz tempo que eu não. A gente vai criar novos volumes aqui, mas já vocês vão entender porque a gente vai criar novos volumes. Não vamos criar nada agora, tá certo? Agora, meu povo, a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente criou ali a nossa pastinha Airflow, né? Deixa eu só... Esse Spark Connect a gente não vai precisar dele. A gente vai deletar ele aqui porque a gente vai fazer algumas coisinhas diferentes, tá bom? O código vai melhorando ao passar do tempo. O requirements também vai aumentar. A gente vai colocar outras coisinhas aqui. Então, fiquem ligadinhos aí, tá bom? Esse config Airflow, ele vai entrar dentro do Airflow, tá? Eu achei melhor a gente fazer essa alteração. Então, dentro do Airflow, a gente vai ter o config Airflow e a gente vai ter DAGs, tá certo? Então, no nosso projeto, a primeira coisa que a gente vai fazer, isso aqui são os vídeos que eu gravei, né? Deixa eu ver se eu acho a foto do projeto. Não, acho que eu não vou conseguir achar. Deixa eu ver aqui, files. Que aí eu queria trazer. Deixa eu ver se tem aqui estudos. De dados projeto 1. Não tem. Tá. Eu acho que eu não tenho aqui. Mas a ideia é o seguinte. Como é que a gente tá agora, né? Mas eu acho que eu consigo abrir o app diagrams aqui. Deixa eu ver. App
diagrams. Acho que não vai não. É porque eu não tenho um arquivo aqui pra gente poder dar uma olhada. Beleza, sem problema. Eu vou fechar aqui, mas a ideia é o seguinte, ó. Agora a gente vai estar no primeiro processo, que é o processo de extração. Então, a gente já subiu as nossas ferramentas, a gente já subiu o Minion, subiu o Airflow, e agora o processo da gente é começar a criar as DAGs no Airflow para olhar para o Oracle, olhar para o Postgres externo, pegar essa informação do Postgres e salvar ela dentro do Minion, tá certo? Então essa é a nossa primeira fase ali. Posteriormente a gente vai salvar, depois de salvar no Minion, a gente vai salvar ela em um outro Postgres local, tá? Por que isso? Para a gente poder garantir a permanência do dado e o armazenamento daquele dado ali, beleza? Que é um dos pontos que a gente viu de importância para a engenharia de dados, é o armazenamento e o histórico daquele dado quando eu quiser consultar ele ao longo do tempo, né? Pensando que quando a gente fala de projeto de engenharia de dados, a gente fala justamente isso, essa permanencialidade do dado durante o tempo. Então eu vou fazer uma carga full ali para trazer informações mais antigas, porém, entretanto, com todavia, eu também vou estar trazendo ali informações mais novas, tá certo? Então, beleza? Vamos agora fazer ali vamos alterar esse arquivo aqui de DAGs. E a ideia, pessoal, é da gente fazer alguns tipos de DAGs. Vocês vão entender que a gente pode fazer vários tipos de DAGs. E por fim, o nosso último tipo de DAG vai ser a DAG que a gente vai usar ali durante todo o projeto, tá? Eu vou apresentar um pouquinho sobre essa parte de transformação e depois a gente vai entender melhor como é que eu posso fazer. Primeiro de tudo, a primeira DAG que a gente vai fazer aqui hoje é a DAG de parquet. Só que não vamos fazer essa de parquet não. Vamos fazer a do CSV, é melhor. Então imagina o seguinte, imagina que você, deixa eu abrir um bloco de notas aqui, eu gosto de escrever às vezes, né? Então imagina que você tem aqui como eu posso dizer, um banco de dados. Opa, por que você não vem para cá? Agora. Então imagina que a gente tem, né? Primeiro, ambiente, a gente já tem o nosso ambiente e tá ok, beleza. Então, 2, conexão banco de dados externo. Beleza? Aí, depois, carregar as tabelas no Minion. Pronto. Esse é o primeiro ponto. A forma como a gente vai fazer esse terceiro ponto aqui de carregar as tabelas no Minion vai muito daquilo que você achar mais interessante. Você pode ter um arquivo só para carregar todas essas tabelas lá, tá certo? Você pode ter um arquivo de DAG e arquivos de task para poder fazer essa alteração, beleza? E os determinados tipos de arquivo. Então, por exemplo, você pode ler do banco de dados e salvar isso num CSV, que é o que a gente vai fazer agora. Então imagina que você, eu quero usar CSV, eu não quero usar outra informação. Tá bom, você pode usar em CSV sem problema nenhum. Só que a gente tem um problema aí. Alguns arquivos eles geram vários espaços de memória, então o armazenamento vai começar a ficar muito lotado. O banco que a gente vai usar aqui não é tão grande, mas imagina uma grande quantidade de informações de dados, 5, 6, 7, 10 anos de dados aí de uma empresa. Então imagina que você vai carregar tudo num ambiente, né? E aí vai lotar esse ambiente. Então pense também a longo prazo. Não pense só ali, entendeu? Se for um projeto pequeno, beleza. Agora, pensando a longo prazo, a gente também tem que ter esse cuidado ali, essa cautela, beleza? Passando aqui, ó, a gente vai carregar as tabelas no Minion. Então a gente vai utilizar aqui alguns formatos, ó. CSV, a gente vai usar CSV e Parquet. Na verdade, alguns não, né? A gente só vai usar esses dois. Por quê?
para que a gente, só para vocês entenderem, como a gente está usando Spark e o Minion ele lê esse tipo de arquivo, esse arquivo do tipo Parquet, ele é um arquivo do tipo, imagina texto, sabe? Porém, é como se fosse um TXT melhorado, porque ele acaba reduzindo muito o tamanho de uma tabela, vamos supor, de banco de dados, ou de uma planilha que está ali muito gigante, e ele acaba reduzindo esse número, ajudando você no armazenamento de informações. Então a gente vai trabalhar, eu vou apresentar os dois tipos, porém a gente vai usar só esse Parquet para dar continuidade no projeto, tá certo? Então para vocês entenderem assim como é que a gente vai estar fazendo, beleza? Então primeiro a gente vai fazer CSV e depois a gente vai trabalhar salvando os nossos dados em Parquet. E aí tem um outro ponto, ó, salvar as tabelas aqui, ó, do banco no Minion. E a gente vai fazer um outro ponto que é um 3.1. Que é aí que vai dar a cara do nosso projeto para o Lakehouse. A gente vai carregar uma planilha do Google Sheets. Eu acho que é assim que se fala. Não é bosta, tá? A gente vai carregar uma planilha do Google e também salvar ela no Minion. E nesse caso em formato Parquet também. Olha que legal. Então, com esses dois pontos aqui, eu tô lá no meu projeto, lembra lá do desenho do nosso projeto? Eu tô garantindo que várias fontes de dados entrem no meu armazenamento. E aí você pode, aí o céu é o limite, tá ligado assim? E lógico, o limite das ferramentas também. Mas você pode também trabalhar várias outras fontes de dados com essa estrutura que a gente vai usar aqui, beleza? Então vamos segurar aqui. Para hoje, a gente vai ter esses pontos, conexão com o banco de dados externo. Eu vou pausar aqui que eu vou receber umas mercadorias ali. Valeu, daqui a pouco eu volto. Fala pessoal, voltando aqui, vamos dar continuidade no nosso projetinho, beleza? Primeiro passo que a gente vai fazer é um arquivo de DAG simples, tá? DAG e task. Teve um negócio ali. Vamos lá, né? Vamos embora, muitas interrupções aqui, mas vai dar certo. Beleza, a gente vai criar o nosso arquivo de DAG, certo? A gente vai editar, na verdade, esse arquivo de DAG aqui, para deixar ele da forma como, assim, mais interessante. A gente vai ter alguns arquivos aqui, então essa ideia que eu vou trazer para vocês aqui na verdade, essa ideia que eu vou estar trazendo para vocês aqui, ela é... porque eu não atualizei. Tá, mas aí não tem problema não. Eu consigo mostrar de um jeito certinho para vocês aqui, tá bom? Eu vou pegar aqui o arquivo, porque aí fica legal e aí a gente vai explicando ele. Porque se for para digitar, o vídeo vai ficar enorme, né? Tá? Vou pegar o arquivo aqui. Pronto, voltando aqui. Mais uma interrupção, eu já peguei, mas eu consegui pegar o arquivo já que eu quero. Lembrando que é um arquivo que eu tinha feito algumas configurações antes. Então, eu tô pegando esse arquivo aqui, já tinha testado ele em outro local, tá? E aí, desculpa, deixa eu só colocar ele aqui. E aqui é o seguinte, ó, eu até coloquei aqui, salvando em CSV. Então, esse é o nosso primeiro ponto, tá? Pra gente não perder aqui. E aí eu vou mudar, vou tirar essa DAG landing aqui e vou colocar DAG CSV, só pra gente não se perder na nossa linha de raciocínio. Então a ideia aqui, pessoal, agora é a gente tentar entender como é que eu consigo fazer várias DAGs. Só que tem essa última parte que eu vou mostrar para vocês hoje, assim, pelo menos eu espero mostrar hoje, ou no próximo vídeo, talvez no próximo vídeo. É uma das formas que eu acho mais interessante de a gente fazer. Mas é legal que vocês vejam esses outros módulos assim, só para a gente poder entender basicamente o funcionamento, né? Então, beleza, eu tenho algumas informações aqui que não tá vindo, ó.
que eu vou ter que instalar, né? Então a gente já vai mudar aqui algumas coisinhas no requirements, no Docker Compose também, a gente já vai fazer algumas alteraçõezinhas aqui para deixar ele bem mais organizado, beleza? Então a gente já vai fazer algumas coisinhas aqui. Mas primeiro, antes de mais nada, a gente vai tentar entender. Então primeiro de tudo eu estou fazendo o seguinte, eu estou fazendo um arquivo aqui, aonde esse arquivo, deixa eu aumentar meu zoom, que eu acho que ficou pequeno para vocês, aonde, até para vocês visualizarem essa parte aqui, ó. Então agora o nosso projeto tem Airflow, esse Spark Connect ele vai sair daqui, tá? Então a única coisa que ele vai ter aqui é só Airflow, vão entrar outras pastas também, mas a princípio é o meu Docker Compose Requirements e o meu Airflow aqui, beleza? Então dentro de Airflow eu tenho uma pastinha chamada Degs, uma outra pastinha chamada Config Airflow, que é onde ficou ali algumas credenciais e algumas configurações, tá certo? E aqui eu vou ter a minha pastinha de Degs. Essa pasta PyCache é só uma pasta temporária que o próprio Python gera para ficar mais rápido ali o processamento de algumas coisas. Mas você pode excluir ela sempre que você quiser, tá bom? Ou então, nesse caso, se você for subir, que é isso que eu vou estar fazendo no nosso repositório, eu vou subir um arquivo, eu vou subir esse projeto aqui para o nosso repositório, tá bom? Então o que eu posso fazer aqui? Mas eu não quero que essa pasta PyCache, porque ele vai vir com um cache da minha máquina e não da sua. O que eu posso fazer? Posso botar aqui um ponto e crio um arquivo chamado gitignore. Esse arquivo gitignore, ele é um arquivo responsável por tudo que eu for subir no meu repositório, ele vai ignorar essas informações. Então eu quero que ele ignore qualquer informação, seja ela um diretório ou seja ele um arquivo, tá bom? Então aqui nesse caso eu quero que ele ignore ali o meu diretório chamado PyCache. Então PyCache, né? Beleza? Então aqui barra o traço e esse carinha aqui. Tem uma outra pasta que a gente vai fazer também, que a gente vai colocar, até para que vocês possam ver os demais exemplos, assim, porque vai chegar uma hora que a gente só vai usar um de cada, né? Então eu vou colocar aqui uma pastinha chamada temp, beleza? Então essa pastinha chamada temp, que é uma pasta que a gente vai colocar ali para arquivos temporários, arquivos que a gente vai testar e depois vai colocar ele lá dentro dessa pastinha, tá bom? Lembrando que é só configuração, tá? E aqui é só para a gente fazer o estudo mesmo, beleza? Então nada, lógico, isso aqui é para você poder usar em qualquer trabalho que você for, não tem problema nenhum, tá bom? Mas a ideia aqui é que a gente estude e consiga ver ali algumas informações. Então beleza. Já coloquei aqui, esqueci de salvar, dá um Ctrl Szinho, vou fechar para não ficar muita aba aberta. Fechar essas outras aqui também, ele vai pedir para salvar, vou botar Don't Save porque a gente vai mudar o nosso Docker Compose daqui a pouquinho. Então, ó, vou salvar aqui DEG CSV. Beleza. Eu já tenho uma DEG CSV aqui. O que eu vou fazer agora? Vamos explicar, né? Informações da DEG. Aqui tá as libs que a gente vai utilizar, tá certo? Elas estão com esse tracejadozinho assim amarelo, porque provavelmente alguma lib não tá dentro do nosso requirements. Isso a gente vai corrigir já. Então, ó, os argumentos default, né? Os argumentos padrões ali, padrão, sei lá, da nossa DEG. Então a gente vai ter o owner ali, onde você pode colocar seu nome, dizendo que você é o responsável por aquela DEG, tá? As dependências, se ela tiver alguma dependência ou não. Nesse caso aqui não tem. O start date, date time é um código padrão, tá? Esse código aqui você pode pegar muito bem ele na própria documentação do Airflow, sem problema nenhum. Ou então, sei lá, algum IA generativa da vida, ou enfim, na internet tem essa documentação mais padrão aqui das coisas. E-mail, caso você possa também configurar algum e-mail de envio, você tem deu algum erro, você coloca um e-mail ali para ele ficar mandando aquelas mensagens. E o nosso retryzinho aqui que a gente vai utilizar nesse exemplo aqui é esse time delta minutes. Então ele vai executar ali algumas informações nesse tempo, mas aqui você pode colocar um dia, você pode colocar, enfim, várias outras opções que a gente vai ver isso também dentro do próprio Airflow quando a gente chegar lá, tá certo? Aqui é que está a parte interessante. Ó, eu tenho algumas informações dentro desse meu arquivo que é o seguinte, eu tenho um arquivo e quando eu passo essa informação de arroba e o nome DEG, eu estou dizendo que a estrutura do meu código que é responsável pela parte da DEG vai ser essa daqui. Beleza? Então, esse é o ponto.
Abaixo disso, eu tenho outras estruturas. Então, até aqui, ó, eu posso dizer que eu tenho ali a minha estrutura de DAG. Abaixo disso aqui, eu tenho a minha estrutura de task. Então, com um único arquivo, eu consigo passar ali, incluir ali uma DAG e uma task. Ah, professor, mas isso é legal? Depende do caso. É por isso que eu quero que vocês entendam esse ponto aqui. A gente vai fazer os dois exemplos. Agora a gente vai fazer uma pasta com o nome DAG e vai rodar esse cara aqui. Vai rodar esse cara, transformando ele, salvando ele em CSV. E depois a gente vai criar um outro cara para salvar ele em Parquet, que é aquela linguagem, aquela documentação que eu falei para vocês, que é um tipo de arquivo que reduz muito o quantitativo, né? O tamanho ali, a gente vai ver esse comparativo lá dentro do Minion, tá bom? Beleza? Então vamos começar aqui com o nosso CSV. CSV é fácil porque você pode usar ele para até acessar ele de qualquer outro local. Então até, enfim, para você... Por isso que eu trouxe esse exemplo aqui, que a gente pode usar ele em qualquer área, em qualquer ambiente de trabalho. O Parquet ele é um pouquinho mais específico, da gente conseguir acessar ele, a gente teria que ter Nossa, eu esqueci o nome agora, ó. É uma queryzinha, peraí, vou ver se eu consigo lembrar o nome aqui. Meu amigo, aqui é assim, menino chama e a gente vai, enfim, vamos lá. Beleza, então aqui, ó, vamos explicar o nosso arquivo DAG. Como o nosso vídeo ele já tá batendo ali 21 minutos mais ou menos, e eu falei para vocês que esses vídeos eles vão ser curtos até para dar tempo da gente poder ver muitas coisas, né? Beleza, então aqui eu tenho a minha estrutura de DAG. Basicamente eu estou dizendo o seguinte, ó, qual é o ID da DAG? Esse nome é o nome que vai ser reconhecido pelo Airflow. É por causa desse nome aqui que ele consegue entender e separar lá cada DAGzinha, cada pipelinezinha dessa, tá certo? Então, ó, o que eu estou fazendo aqui? Ele vai pegar esse DAG ID, chamei ele de Postgres to Minion CSV, então ele vai dizer, ó, do Postgres, que é externo, lembra do Postgres externo? Pronto, to Minion underline CSV, beleza? Vai dar alguns erros aqui, tá certo? Então é interessante que dê esses erros mesmo, porque a gente tem que... Uma das coisas que às vezes não acontece muito é saber ler o erro. A gente tem que saber ler o erro, isso aí é fato. Descrição. Aqui você pode colocar alguma descrição. Essa descrição aqui, enfim, eu gerei aqui, mas você pode colocar aqui qualquer descrição. Ó, aqui, por exemplo, carregar ou carga, sei lá, carga incremental do Postgres to Minion em CSV. Pronto, vamos supor, seria mais ou menos isso assim. Aí você pode botar a nomenclatura que você quer. O scheduler, qual é o intervalo de execução, né? Qual é o intervalo de tarefa que ele vai fazer? Aqui ele está fazendo um dia. Então, a cada dia, naquela hora, naquele dia, aquele horário, ele vai executar isso uma vez ao dia. Aquela carga incremental, ele vai lá no banco, olha e executa e salva. Se tiver dado novo, salva aquelas informações. Beleza? E qual é as informações que a gente vai fazer? Nesse caso aqui, eu estou colocando aqui, isso também é uma outra coisa, por isso que eu deixei bem documentado aqui, ó, para que você possa também, quando eu liberar esse código lá no repositório, você vai ficar com isso aqui. Então eu posso colocar o meu acesso ao Minion aqui dentro. Chamei ele de S3 Client, mas eu posso chamar ele de qualquer outro nome que eu queira, atribuindo essas informações aqui para essa variável, entendeu? Table names também. Quais são as tabelas que ele vai varrer? Eu preciso saber das tabelas que ele vai varrer. Então esse é o primeiro ponto. Lembra, eu não sei se eu falei aqui em outros vídeos, enfim, mas lembre sempre de, antes de subir aquelas informações que você quer para o seu lake, ou seja ele um DW, ou um Lakehouse, ou um DL, né, que seria o Data Lake, tanto faz. Mapeie muito bem as suas fontes de dados. E dentro dessas fontes de dados, quais são as tabelas de fato que você vai subir? Porque, concorda comigo, dentro de um banco de produção, eu não preciso de todas as tabelas. A gente vai ver no decorrer dos vídeos que no banco que a gente está batendo lá, que é do professor Amaral, a gente vai ver que tem outras tabelas que a gente não vai estar trazendo. A gente está trazendo algumas tabelas que são importantes para a nossa análise, para aquilo que a gente vai fazer ali no ponto inicial. Beleza? Então, vamos para cima. Aqui eu estou falando basicamente a parte da task. Então, o que ele vai fazer aqui? Aqui, ó, ele vai pegar a task, o get
através do ID das tabelas que eu já coloquei aqui, beleza? Ele vai fazer um forzinho aqui, apenas para percorrer o banco de dados e percorrer as tabelas e trazer aquelas informações pelo seu ID, que é a minha coluna base ali, a minha coluna principal, beleza? Vai fazer um try catch aqui, ele vai tentar algumas informações para verificar se realmente existe, para verificar se o bucket está certo. O bucket é a minha pasta lá dentro do Minion, tá ligado? Então, ó, ele vai lá no S3 Client e vai olhar, vai pegar o objeto para saber se o objeto existe. Se existir, ele vai salvar o objeto lá dentro, vai escrever aquilo dali e vai também trazer ali um arquivozinho em TXT só para a gente poder validar se deu tudo certinho ou não. Mas isso aqui você não precisa ter no seu código, tá? É só algo que eu coloquei, que é como uma espécie de segurança a mais para a gente ter ali no nosso armazenamento, tá bom? Mas como eu falei, você não precisa usar isso, tá? Aqui eu tenho uma outra task, que essa task aqui, ela de fato vai percorrer o banco de dados, então ela vai olhar, vai fazer a conexão com o banco de dados, e isso é muito importante. Esse Postgres com ID é uma variável que tem dentro do Airflow, que eu vou criar a conexão do banco de dados lá no Airflow. Mas, entretanto, todavia, você também não precisa criar a conexão no Airflow. Você pode deixar essa conexão criada no próprio ambiente. Por exemplo, se você tivesse aqui um arquivo, vamos supor, .env, certo? Se você tivesse um arquivo .env, que seria de environment ou ambiente, você poderia salvar as variáveis de ambiente ou algumas informações dentro desse arquivo aqui, tá bom? Mas aí a gente não vai fazer. Nesse caso, a gente vai estar salvando dentro do Airflow essas informações, essa parte de conexão ali, né, inicial do meu banco de dados do Postgres, tá bom? Então você pode já fazer isso daí também. Um outro ponto que a gente vai fazer eu vou coletar as informações do banco de dados Postgres e vou salvar elas, além de salvar no Minion, eu vou salvar isso num outro banco. A princípio, pessoal, eu estava tentando fazer com o DuckDB. Eu nunca mexi nesse banco, só que aí eu vi que vai dar um pouquinho mais de trabalho para o que a gente quer aqui para os nossos vídeos, para essa playlist que a gente está fazendo aqui. Como é algo mais introdutório para a parte de engenharia, então eu acho que o Duck ele fica para um outro momento. Eu vou tentar fazer no Postgres mesmo, Postgres local, então a gente vai sair de Postgres para Postgres. Esse segundo Postgres, que seria o Postgres local, eu posso utilizar qualquer outro banco. Mas eu quis trabalhar com Postgres porque é mais rápido, mais simples, enfim. E aí a gente vai fazer essa primeira extração e esse primeiro salvamento, vamos dizer assim, né? Essa primeira salvada ali dentro do Postgres, utilizando Python e Spark, né? Seria o PySpark ali, que é o que a gente está usando agora. E nas próximas a gente vai usar o DBT para poder fazer ali a minha transformação, as demais transformações, tá certo? Beleza, então vamos continuar aqui. Aqui, como eu falei, ele vai só, através desse PG cursor aqui, ele vai executar um select, o nome da tabela, justamente aquilo que eu falei, vai percorrer lá dentro do banco de dados de origem, vai coletar aquelas informações e, por fim, ele vai armazenar, que seria essa segunda parte aqui, ó. Ele vai armazenar ali dentro do bucket, tá? Só que nesse caso a gente vai usar um cara chamado CSV Buffer para que ele justamente possa salvar como toCSV, né? Ele vai salvar essas informações dentro do CSV. E aí, por fim, chamando as variáveis ali, né? Fazendo o carregamento incremental, depois, consequentemente, a gente vai ter ali um Postgres to Minion ETL DAG, que é o nome da minha DAG que eu estou gerando ela para poder trazer essas informações, beleza? E depois ele vai trazer ali também no caso essa variável vai receber o Postgres to Minion ETL, ok? Que é o nome da minha funçãozinha ali, da minha function que eu gerei anteriormente. Beleza? Meia horinha de vídeo, no próximo vídeo a gente vai colocar para rodar essa DAG, ok? Valeu e até a próxima.